verdade, a gente tem dicas no plural para dar. A primeira delas é tomar o cuidado que criptoativo é todo pareado em dólar. E as declarações têm como limite os valores em reais. Então, daqui a pouco você está operando com uma mão de 10 mil dólares e você acha que está livre da declaração, só que é por real. E aí você está fazendo movimentações na casa de 50 mil reais. Então, qualquer movimentação que você fizer vai extrapolar o limite. E isso serve para 2 mil dólares. Né? Você está com uma mão de 10 mil, fez 3, 4 compras, você vai ultrapassar o limite das declarações. Então, a primeira coisa é se dar conta de que a operação de cripto é em dólar, mas as declarações são em real. O segundo fator que você deve observar, a segunda dica que você deve observar é o seguinte: no momento de fazer as declarações, não é o valor de mercado do seu ativo, especialmente quando a gente está falando de ficha de bens e direitos para imposto de renda. Aliás, uma dica ao reverso: se você quer cair na malha fina, faça o seu reporte lá, a sua declaração, o seu imposto de renda, colocando o valor de mercado da moeda na época da declaração e não o custo de aquisição que você comprou. Você vai ver que é batata para você cair na malha fina da Receita Federal. Então, nesse caso, a nossa dica é ficha de bens e direitos, declaração de imposto de renda. Você tem que declarar o custo de aquisição da moeda ou o custo médio de aquisição da moeda. Presta atenção. Outro ponto, na hora que você for fazer a declaração, especialmente no quesito lucro, né, 35 mil reais ou mais, lembre-se, não é 35 mil de vendas, não é 35 mil de lucro. Sim, não é 35 mil de saque para reais, é 35 mil de alienações, são vendas especialmente para essa dica, trocas. Então as suas trocas também entrarão no limite de 35 mil reais para avaliar, né, se aquele seu lucro é um lucro tributável ou não. Repito, não é 35 mil de lucro, não é 35 mil de saque, não é 35 mil de troca. Tudo isso deve ser levado em consideração para fins dessa isenção de até 35 mil de alienações. Né? E a última coisa que a gente diz para vocês se darem conta é esse quesito da movimentação, né, em corretoras estrangeiras. Sempre que ele exceder 30 mil reais, lembre-se, a declaração deixa de ser anual e ela passa a ser uma declaração mensal, até o último dia útil do mês subsequente. E eu vou dar dicas, já que o pessoal não foi a pergunta, mas eu vou dar dicas positivas. Então, boa. Dicas de como tu pode fazer operações que gerem menos imposto dentro das normas e dentro das leis brasileiras. Então, vamos lá. A gente já falou aqui que vai ter a separação do Brasil e do exterior. A gente já falou aqui que no exterior não tem limite mínimo de operação, mas a questão do prejuízo ela pode ser abatida nos meses subsequentes, até ano subsequente e até, como o Dr. Ismael falou bem, interclasses de ativos. Tem qualquer operação no exterior, um offshore, um investimento em ações do estrangeiro, esse prejuízo pode ser abatido lá. Então vamos lá. A primeira dica é, tem um prejuízo grande de uma moeda lá que eu investi, que ela quebrou, faliu. Cara, se tu conseguir fazer esse trade numa exchange do exterior, aquele prejuízo vai ficar lá para ser abatido pelos lucros futuros ou vai abater lucros que tu tenha. Então, eu posso fazer no Brasil também abater lucro? Pode, só que vai ser só no mês. Então tu tem que entender, mas nesse mês aqui serve para mim, eu vou zerar meu prejuízo, beleza, tu usou outro prejuízo corretamente. Mas não, eu vou gerar esse prejuízo no mês que eu não tenho lucro nenhum. Gera no exterior, uma dica muito importante, da onde tu deixa o teu prejuízo colocado. A segunda dica que também é relacionada a isso é assim, mas eu tenho um dinheiro grande no exterior que eu estou ganhando, eu posso trazer uma fração pequena de um total de 34 mil reais e vender os 34 mil reais e ter um lucro de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, não sei quanto é que vai ter de lucro, porque depende do custo de aquisição e do custo de venda, mas fazer uma venda de um valor total de 34 mil reais numa exchange brasileira e eu não vou pagar imposto do lucro, correto, tu não vai pagar indicado, imposto. Inclusive, né? Indicado, tu não vai pagar imposto do lucro. Por quê? Porque a lei fala, as operações no Brasil, quando menores de 35 mil reais, geram ganho de capital e não geram pagamento de imposto e não geram DARF. Então já são duas dicas maravilhosas ali do pessoal saber o que tem que fazer. Tem algumas outras dicas, por exemplo,
mas eu vou vender uma criptomoeda aqui no Brasil, vou vender só um valor total de R$34.000 e eu vou reinvestir no mesmo mês. Porque daí assim eu vou ter um custo de aquisição maior para pagar menos prejuízo. Está dentro da regra? Está dentro da regra, está dentro da lei. A lei diz, não pode ter vendas ou trocas de saída de uma moeda. Claro, faça pelo par BRL, tá? Se tu fizer pelo par de uma outra moeda, BTC, ETH, depois voltar de ETH para BTC, aí tu vai estar fazendo uma outra movimentação, porque tu vai estar numa outra criptomoeda que ela vai ter um valor de custo de aquisição e vai ter um valor de venda. Então, mas eu vou trocar para ETH voltar. Aí tu fez duas vezes. A única criptomoeda que tu pode, isso é uma dica complementar importante, que tu pode e deve fazer isso é o par BRL, porque o par BRL é a moeda. Inclusive, se tu fizer com STT, é considerado uma outra criptomoeda, porque tu pode ganhar dinheiro no dólar. Tu pode comprar o STT, esperar o dólar crescer e vender o STT e ganhar mais reais. A Receita Federal sempre bate na tecla. Todos os cálculos são em reais. Então, se tu for usar essas dicas, se tu entendeu as dicas que eu falo, às vezes o pessoal também não entende de primeira, mas a gente tem que explicar, tu pode sim fazer pequenas vendas nas exchanges brasileiras, deixar o lucro no exterior e recomprar a moeda, desde que tu use o par com BRL, e tu pode recomprar de qualquer moeda, não só aquela mesma moeda, qualquer moeda, porque a única operação de saída de uma moeda que tu fez foi a saída original dos R$34.000. Mas tem que ter muito cuidado, porque tu não pode fazer mais nada neste mês em exchanges nacionais, porque senão tu vai passar de R$35.000 de movimentação total mensal e aí vai gerar o DARF sobre o teu lucro de 15% do que tu ganhou. Eu ganhei 1.000, 15%, R$150 de DARF. Então, corroborando as dicas pela pergunta eram só dicas de erro, né? Mas a gente já deu dicas positivas, né? E uma outra coisa, Denis, o que a gente diz tecnicamente, de arrastar o custo médio para ficar mais fácil esse cálculo do limite de 35 mil? Cara, o que eu digo arrastar o custo médio é assim, quando tu troca uma mesma moeda entre exchanges, tu não está saindo daquela moeda. E infelizmente alguns players mundiais, até brasileiros, mas daí é muito mais fácil para mim gerar o custo nessa corretora e na outra corretora eu começo com o custo do dia. Mas só que isso não é mais fácil. Isso tu está tirando um lucro ou prejuízo que tu não teve, porque tu não trocou ela por nada. Então, quando eu falo arrasta o custo médio, eu estou querendo dizer que aquela moeda, se tu comprou num local, transformou para outro local, mandou para outro local, isso aqui são tudo transferências tuas da mesma moeda. Aquela moeda arrasta o custo médio da primeira compra e só vai gerar o lucro ou prejuízo quando tu trocar ela por outra moeda, ou quando tu trocar ela por reais, ou quando tu trocar ela por STT, por qualquer coisa. Se tu saiu daquela posição, aí sim vai ter um cálculo de lucro ou prejuízo. Então, quando eu falo arraste o custo médio, significa ir levando o custo médio original da tua compra até que realmente tu liquide ou saia daquela posição daquela moeda.